lá ver. Eu tinha começado com esta imagem que, salvo erro, foi precisamente fotografada pela Sílvia. Esta imagem é de aquilo como se chama no Brasil, um orelhão, isto é uma cabina, digamos, telefónica. Ali naquele nicho deveria estar um telefone, que entretanto desapareceu, o orelhão tem a forma de um boto cor-de-rosa. Aqui podemos ver uma outra imagem. Aqui. Eu penso que estão a ver outra imagem. Essa foi também tirada pela Sílvia e sou eu com o mesmo orelhão. Este orelhão está situado na cidade de Breves. Na outra foto via-se que isto é na praça principal de Breves. Havia por trás um edifício antigo que é a prefeitura, a Câmara Municipal, como nós dizemos em Portugal, da cidade de Breves. Estas fotos estão aqui para mostrar a importância que estes golfinhos chamados botos, têm naquela região do norte do Brasil, nomeadamente no Pará. Não é? É muito óbvio que nós temos aqui aquilo que se costuma chamar a patrimonialização de um traço da cultura, neste caso da existência destes botos. Estes botos, além de serem animais, e é muito provavelmente por isso que estão ali, são também criaturas sobrenaturais que se podem transformar em seres humanos, em homens ou em mulheres. É mais raro haver a presença de botas na tradição oral, mas também existem botas. E as lendas desses botos são vistas como algo muito típico da região norte do Brasil. E, portanto, é disso que nós iremos falar aqui, e eu tenho a conferência vai ser fundamentalmente, portanto, eu vou mostrar textos e vamos falar, e vou falar um pouco sobre eles. Eu penso que estão a ver um texto em Word, ok, que tem o título Lendas sobre os botos da Amazónia e suas relações com lendas europeias e africanas. Penso que estão a ler isso, certo? Sim? Pronto. Eu queria chamar a atenção para que em Portugal, não sei porquê, diz Amazónia, bate-se o O. Diz-se uma amazona, uma mulher que anda a cavalo, diz-se o Amazonas, mas depois quando se fala da floresta, digamos, diz-se Amazónia, fecha-se o O, é por isso que está ali o acento no O. Bom. Esta conferência, tal como todas as conferências das Vozes na Primavera, é uma conferência para o público em geral. É uma conferência, enfim, esperemos, de alguma qualidade científica, mas é uma conferência de divulgação. Portanto, não é uma conferência só para especialistas, nem pouco mais ou menos. Eu pus aqui no início o meu endereço de e-mail. No fim, as pessoas poderão fazer as perguntas que entenderem. Se houver alguém que, por acaso, queira fazer mal, enfim, enviar-me, por exemplo, qualquer coisa a seguir, ou fazer uma pergunta, ou pedir-me o programa do ciclo, porque ainda não tem, por favor, escreva para aquele endereço jmark@ualg.pt. Não tenham nenhum problema de, no fim,
fazer perguntas, as pessoas que, mesmo que tenham medo, mas eu vou fazer esta pergunta, eu deveria saber isto, vou mostrar a minha ignorância, não há problema nenhum. Estas conferências, repito, são umas conferências para o grande público, qualquer pessoa pode fazer as perguntas que quiser, não há problema nenhum. E eu, aliás, uma vez que há aqui, eu só vejo três camarazinhas, mas como há pouco vi que havia 20 e tal pessoas, imagino que haja muito mais pessoas brasileiras aqui, além destas que eu aqui estou a ver. E a minha conferência é feita sobre um tema que eu tenho estudado já desde há alguns anos, mas sobre o qual não tenho especiais conhecimentos, não é? A minha especialização na literatura oral é sobre o romanceiro. Comecei há cerca de 20 anos a interessar-me também pelas lendas, mas lendas europeias, ok? Especificamente, aliás, portuguesas. E isto é, versões portuguesas de lendas, na sua grande maioria, que existem noutros países também. Não tenho nenhum conhecimentos especiais sobre as lendas de Boto, além daquelas que irei dar aqui, e, portanto, no fim, agradecia que pessoas que tenham mais conhecimento do que eu, e não é muito difícil, que façam perguntas e correções e comentários, no fim, sobre isto que aqui nós vamos falar. Eu queria chamar a atenção para que nós não vamos falar do boto enquanto animal sobrenatural. A comunicação não é sobre isso. É sobre as lendas, ou mais precisamente, em princípio seriam 3 lendas, e sobretudo as delas. Eu espero ter tempo para chegar à terceira, se não chegar, logo se verá no futuro. Quando eu fizer a comparação das lendas sobre os botos da Amazónia com lendas de outros países, são de facto as lendas que eu vou comparar, ou seja, as histórias. Que existam, por exemplo, mulheres em lugares ermos, em lugares não povoados, que são mulheres sobrenaturais, que às vezes são meio animal, tem uma parte de animal, uma parte de ser humano, estão encantadas. Isso é uma coisa que existe em muitos lugares, pelo menos na Europa. Eu não vou falar nisso, ok? Isso, por acaso, não me interessa. O que me interessa aqui é falar das histórias, de um grupo de histórias que é possível comparar, porque as ações são, de facto, parecidas. Depois existam, por exemplo, sei lá, no País Basco, aquela figura, enfim, uma espécie de mulher encantada que existe na natureza e tal. Eu nisso não me meto porque as histórias que se contam sobre ela, tanto quanto eu sei, não são estas histórias que se contam, não se podem comparar com estas, em termos de ação, com estas lendas que nós aqui porque irei falar. Como, portanto, vimos no início, os botos e as histórias sobre os botos são vistas como um traço identitário da região norte do Brasil. E é isso que é dito aqui, nesta primeira frase nesta transcrição que eu aqui tirei, que é extraída deste livro, de Candace Slater, que se chama A Festa do Boto, e que isto é a tradução feita no Brasil de uma obra publicada nos Estados Unidos. Foi, aliás, através dessa obra publicada nos Estados Unidos que eu conheci estas lendas dos botos. E conheci graças à minha colega, à primeira diretora do Centro Ateio de Oliveira, primeira pessoa que lecionou literatura oral na Universidade do Algarve, a professora Isabel Cardigos, que eu espero que esteja a ouvir-me.
A Isabel não usa o Zoom. E então eu tenho aqui, estão a ver, Isabel, eu estou a mostrar o telemóvel para eles verem. A Isabel está aqui do outro lado. Está a ouvir, esperemos, está a ouvir estas coisas. Bom, quando não é possível fazer de uma maneira, tentamos fazer de outra. E a Isabel, não sei já como é que ela tomou conhecimento desta obra e fez uma recensão sobre este livro, e foi através dela que eu pela primeira vez tomei contacto com estes seres sobrenaturais, que são muito comuns, digamos, na tradição oral do norte do Brasil, e mais precisamente na região amazónica do estado do Pará e do estado do Amazonas. Existem botos noutras zonas do Brasil. Por exemplo, na Baía de Guanabara, eles é que existem botos. Ou seja, estes golfinhos de água doce, enfim, ou semi-salgada, enfim. Eu não sei se exatamente os golfinhos da zona da Guanabara são os mesmos golfinhos que existem no Amazonas e nos afluentes do Amazonas. Não sei se exatamente são os mesmos, se são outro tipo de outra, digamos, outra família, não sei como é que é assim que se chama em zoologia. Eu não conheço lendas sobre eles, a não ser estas da Amazónia. Se houver, pois, desde já peço aos colegas que estejam a ver, ou às pessoas, enfim, que estejam a ver, e que conheçam essas lendas, que me indiquem, porque eu gostava de ver essas lendas que se contam noutras regiões do Brasil. Eu sei que há lendas semelhantes a esta que se contam noutras regiões da América Latina, nomeadamente no Amazonas, perdão, na Venezuela, em que há também histórias semelhantes a estas sobre botos, enfim, não sei exatamente qual é que é o nome que eles lhes dão, mas são golfinhos. Aqui nesta como direi, nesta citação, nós temos portanto, uma transcrição de uma tirada desse livro. Cadê? Sim, Silvia, a Silvia quer dizer alguma coisa? Silvia Veloso, quer dizer alguma coisa? Não, deve ser um erro. É que apareceu aqui uma indicação de que a Silvia tinha levantado a mão, deve ter sido um erro. Bom, nesta frase de Candace Slater, do livro A Festa do Boto, diz o seguinte: as histórias do Boto formam um corpo distinto, completamente contemporâneo. Quando ela diz contemporâneo, quer dizer que vivem na época contemporânea, que são vivos, que se contam hoje, e indiscutivelmente amazónico. Ela depois, noutras partes do livro, o livro não é exatamente sobre comparação das lendas do Botos do Amazonas com outras lendas. Aliás, ela nunca faz isso, ou quase que nunca faz isso. Ela não fala, por exemplo, destas lendas de Moras Encantadas que eu vou falar. Mas ela diz que sim, que estas lendas têm relações com a figura do Boto, tem relações com outros seres parecidos, seres míticos parecidos, e, portanto, quando ela diz indiscutivelmente amazónico, ela não quer dizer que só existe no Amazonas. É indiscutivelmente amazónico, porque as pessoas acham verdadeiramente que aquilo é um traço identitário daquela região. E é isso, aliás, que se vê na frase seguinte: essas histórias têm que ter pelo menos uma parte de verdade, diz um jovem vendedor de gravadores numa esquina de Manaus. De todo jeito, são um troço muito nosso. Uma coisa muito nossa. Esta frase é, de facto, belíssima, porque não é uma frase da autora do livro, de Candace Slater, é uma frase de uma pessoa normal daquela zona. Este vendedor, como depois diz abaixo, tinha 20 anos quando ele foi gravado por Candace Slater,
era do interior de Manaus e vivia em Manaus há 5 anos. E não se refere nesta transcrição, não se refere à escolaridade dele, porque a Candace Later não deve ter tomado nota disso, não é? Mas, enfim, um vendedor de gravadores numa esquina provavelmente não seria uma pessoa que tivesse uma especial educação formal muito desenvolvida. São um troço muito nosso. Bom, vamos começar por ver uma lenda que é assim, está um bocadinho ao lado. Não é disso fundamentalmente que eu vou falar. E que é uma lenda sobre o botas, ou seja, o feminino do boto. As lendas sobre botas são muito menos comuns. Ou pelo menos são muito menos referidas na bibliografia e até nas pessoas, naquilo que as pessoas dizem, não é? Esta versão é uma versão gravada a um jovem de 19 anos que teria, com quem esta história se teria passado. E diz a versão. Era uma loira muito bonita. Sempre usava uma roupa branca. Falava muito. Dizia tudo da vida dela para mim. Vinha sempre no meu sonho. Depois, me encontrei com ela na praia. Ela me disse que tinha sido encantada aos 7 anos de idade e agora estava querendo se desencantar. Ela vinha em forma de uma cobra monstruosa, isto é que no dia seguinte, aqui a coisa não está bem explicada, mas que no dia seguinte ela viria em forma de uma cobra monstruosa e era para dar um tiro na cabeça dela. Depois, ela se desencantava e casava comigo e dava muita riqueza para mim. Olha, achei ela muito bonita. Queria casar com ela, sim. Só que depois fica com medo. Fica com dúvida, não é? Porque eu nunca conheci ninguém que fosse lá no fundo do rio. Subentende-se aqui que a bota vai levar o homem para viver com ela no fundo do rio. No fundo do rio, casará com ela e vai ficar lá no fundo do rio, muito rico, e casado com uma mulher muito bonita, lá para o fundo do rio. Ainda hoje, não sei o que pensar. O informante era um homem de 19 anos, nascido no interior de Parintins, que pertence ao estado do Amazonas, casado, pescador, agricultor, sem instrução formal. A recolha foi feita cerca de 1988-92. Estes são os anos em que Candace Later diz que fez as gravações para o livro dela. Ela não dá, a cada texto ela não dá a data específica da gravação. Esta história teria acontecido ao informante 3 anos antes do momento da recolha, quando ele tinha 16 anos. No meio em que o informante vive, as pessoas parecem referirem-se ao ser sobrenatural de que fala esta lenda como uma bota. É o que se diz nas páginas 251 e 53 do livro. O informante em si não lhe chama nada, como veem, não é? Diz apenas que era uma mulher loura e que vivia no fundo do rio. No entanto, em outros contextos, este ser aparece designado como Yara ou a cobra grande. São seres de facto diferentes, embora morem no rio e tenham uma relação com os seres humanos, que muitas vezes é uma relação complicada, desagradável, e que é de facto, segundo parece, é um ser que não é exatamente a bota, mas há informantes que lhe chamam, a este ser que chamam bota. Bom, não vamos falar nisso, eu não vou voltar a falar na Yara nem na Cobra Grande. Há livros inteiros, com certeza, que se possam dizer sobre isto. Nós vamos falar é dos botos e das botas. Bom, esta lenda, como as pessoas que conheçam as lendas de Moras Encantadas viram, é claramente
uma lenda parecidíssima com as lendas de Moras Encantadas, que existem em Portugal, que existem na Espanha e que, embora não chamadas Moras, existem noutras partes da Europa. Por exemplo, na Suíça. Aquelas coisas que eu nunca vi referido em lado nenhum. Há lendas de Moras Encantadas, mulheres que são meio mulheres, meio serpente e que pedem moram debaixo da terra, pedem aos homens para fazer qualquer coisa para elas serem desencantadas, por exemplo, dar-lhe um beijo, quando elas aparecerem como serpentes. O homem nunca consegue, ou normalmente não consegue fazer isso, tem medo, hesita e elas não são desencantadas. Aqui neste caso da versão do Amazonas, era como vocês veem, o homem tinha que dar um tiro na cabeça da cobra quando ela aparecesse. O homem hesita e, portanto, ela nunca é desencantada. Vou aqui mostrar uma versão de uma típica lenda de Moura Encantada. É uma questão muito breve, recolhida em Trás-os-Montes, em Torre de Dona Chama, no distrito de Bragança, por Leite de Vasconcelos. Numa data que eu não sei qual é, mas é anterior à morte de Leite de Vasconcelos. Leite de Vasconcelos morre em 1943, salvo erro. Diz esta versão. No castelo da Torre de Dona Chama, Trás-os-Montes, há uma cisterna com uma moura encantada em mulher da cinta para cima e serpente da cinta para baixo. Uma vez passou por ali um homem e a moura chamou-o e disse-lhe que fosse lá ao outro dia desencantá-la e que não tivesse medo, porque ela nesse dia apareceria toda serpente, mas o homem ficaria rico. O homem foi. Quando o serpente ia subir pelo homem acima a dar-lhe um beijo na boca, que aqui não está explicado, mas era isso que faria com que ela se desencantasse, assim que a moura chegou à garganta, a serpente chegou à garganta, o homem intimidou-se e atirou-lhe com o casaco. A serpente enroscou-se, fugiu e exclamou: "Ah, que dobraste o meu ente!" Como veem, isto trata-se de uma versão parecidíssima de uma lenda parecidíssima com aquela que o informante contou sobre a tal mulher que ele teria visto no interior de Parintins. É possível que nós estejamos, no caso da versão amazónica, estejamos em presença de uma influência portuguesa relativamente recente. Não sei, eu não vou entrar muito por esse lado. Como é que isto. Porque é que estas duas histórias tão parecidas, em dois lugares tão afastados do mundo, existem? Não vou entrar por esse caminho. Isso é uma coisa muito complicada, até porque nós não temos. O que nós temos apenas são versões do século XIX ou do século XX, não temos nada anterior, e portanto seria muito complicado entrarmos em fazer teorias sobre como é que uma coisa teria ido para o outro lado do oceano. Chama a atenção, no entanto, que se isto é uma influência, se a história em si é uma influência portuguesa, parece-me que se adaptou muito bem às condições da região do Amazonas, porque a história é contada a propósito de uma mulher que não mora dentro de uma gruta, dentro de um penedo, etc., como acontece com as mouras encantadas em Portugal, mas que mora dentro do rio, no fundo do rio, e a existência de seres que moram no rio, que aparecem aos seres humanos, às vezes em forma humana, é uma coisa que aparece também, enfim, noutras lendas daquela região, como é o caso da Cobra Grande, e, portanto, digamos, o que nós teríamos seria uma adaptação
talvez de uma história que tivesse vindo, e numa época talvez nem muito antiga, poderia ser sei lá, no século XVIII, até no século XIX, teria chegado àquela região, vinda de Portugal, mas que se adaptou muito bem às condições, ao contexto mítico, ao contexto oral que já existia naquela região. Mas não vamos falar nisso, não é a questão, digamos, de como é que isto ali chegou, porque é que há estas histórias tão parecidas em lugares tão afastados, que nos vai interessar. O que interessa, de facto, é ver como a mesma história, digamos, vive, às vezes até com sentidos diferentes, ou um pouco diferentes, em lugares diferentes. Não tanto como é que ela ali chegou e porque é que ali chegou. Bom, e vamos então falar, e é isso o foco da minha conferência, sobre os botos. Eu tinha aqui uma parte, que é uma transcrição de uma recolha feita por duas antigas minhas alunas brasileiras, da cidade de Santarém, no Pará, que estiveram na Universidade do Algarve durante 2 anos. E como elas iriam ser minhas alunas, eu na época era diretor do curso e, além disso, era professor de literatura oral, e como elas iriam ser minhas alunas, eu pedi, elas e eles, também havia rapazes, eu pedi para gravarem coisas nas suas comunidades, nas suas cidades, porque mais tarde teriam que fazer, por causa dessa disciplina de literatura oral, teriam que fazer recolhas, não é? Tinham que fazer gravações de literatura oral e era mais fácil fazerem antes de virem para cá, fazerem, enfim, nos lugares onde eles vivem. Eles fizeram, não vamos ver, enfim, depois não temos tempo. Há aqui um texto muito interessante que elas gravaram e em que se fala de homens que vão aos bailes e que afinal são apenas os botos disfarçados, portanto, tomam forma humana para ir aos bailes. A versão é contada por uma pessoa que ouviu ao irmão e o irmão diz que viu esses homens a fugirem do baile, quando foram perseguidos, a fugirem do baile, a mergulharem no rio e assim que mergulharam no rio, transformaram-se em botos. Esta ida dos homens aos bailes tem a ver com uma lenda de que nós, enfim, eu aqui não vou falar, porque não parece que haja versões iguais na Europa, que é a versão dos botos que vão, sob a forma humana, aos bailes, dançam com meninas lá que estão nesse baile, elas ficam apaixonadas por eles são muito bonitos, são gente de fora, vê-se que são ricos, pela maneira como estão vestidos, são brancos, e isso tem a ver com o facto destes golfinhos serem rosados, e, portanto, digamos, têm todas as características de alguém que pertence à classe alta, e elas deixam-se enganar por eles, têm relações sexuais com eles, e depois eles, claro, vão-se embora, e daí a uns meses nasce uma criança e diz-se que é o filho do boto. Isso é uma coisa que muitas vezes é uma expressão que muitas vezes se utiliza nesta zona para designar filhos digamos, filhos de pai não reconheceu os filhos, filho de pai incógnito, chamemos assim. Fulano é filho do boto. Isto tem ligação com esta lenda do boto que seduz as mulheres e depois nasce uma criança, filha do boto. Não é? Essa lenda é muito conhecida, não vou falar sobre ela, porque essa lenda não se pode, penso eu, comparar com lendas que existam na Europa, mas pode-se comparar com certeza com essas lendas existentes na Europa. Uma outra lenda é a lenda que nós podemos chamar do boto raptor. O boto rapta uma mulher por quem se apaixona
e que a leva a viver debaixo do rio, onde ela será muito feliz, não vai precisar trabalhar, não vai ter nunca problemas para a alimentação, ele é muito amigo dela, vai tratá-la muito bem, só que ela nunca mais voltará à superfície, passará também, no fundo, a ser um ser encantado. Esta versão que eu aqui vou ler é uma versão que é muito interessante, porque a versão em si, especificamente sobre a lenda, é muito pouco. O que é interessante nesta entrevista é a seriedade com que a informante fala deste boto. Ela verdadeiramente está a contar uma coisa que lhe aconteceu, ou que ela acha que lhe aconteceu, não é? Portanto, isto não tem nada de literatura, isto é lenda no sentido mais perfeito do termo, ou seja, é um texto em que os informantes acreditam. E acreditam de tal maneira que contam mesmo uma coisa que lhe aconteceu a eles. Esta recolha foi feita por um aluno, Samuel Cardoso, em Vila Socorro, que é uma comunidade que pertence, enfim, a Santarém, do Pará, em 2013. Um dia, o rio estava seco e vinha enchendo. Aí, quando foi umas 2 horas da tarde, eu baixei para lavar umas roupas. Quando eu cheguei lá, eu fui direto para a popa do barco. Estava lavando roupa lá, quando eu ouvi assim aquele boto enorme. Pulou assim debaixo da popa do barco. Lá em cima, né? Chega! Jogou água. E eu gritei, ai mãe! Aí o baixinho, é o nome que o informante dá ao marido, aí o baixinho disse, o que foi? Eu falei, um boto. E um boto grande e vermelho. Passou assim uns 10 minutos. Eu senti uma dor assim no meu estômago. E essa dor foi para a minha cabeça. E eu rolava com dor de cabeça. Com muita dor de cabeça mesmo. Aí ele, o marido, disse assim, o que tu tens? Eu disse, eu não sei, eu não aguento mais com tanta dor de cabeça. Ele disse assim, isso aí é porque tu estás grávida. E eu disse, não é não. Me leva daqui que eu estou para ficar doida aqui. Eu rolava assim com dor de cabeça. E ele agarrou na minha mão, eu vinha assim na mão dele. E eu não podia nem abrir meu olho com tanta dor. E de noite, quem foi que disse que eu dormia? Eu não dormia. E a partir daí, a informante teve pesadelos todas as noites. E um dia o marido levou-a para dormir em casa da mãe dele. Quando chegou lá, eu tinha medo. Eu disse, não quero dormir longe da senhora, da sogra. Então ela, a sogra, amarrou a minha rede bem perto dela. Durante a noite, eu não lembro. Ela disse que aconteceu, que eu dormi. E naquilo que eu dormi, eu comecei a conversar. Comecei a conversar, aí ela agarrou, me chamou, pegou o terço, colocou no punho da minha rede. Só que eu respondia assim, oi, oi, o que é? Mas eu não acordava, eu não despertava de uma vez, né? Aí ela disse que, quando ela viu, eu levantei da minha rede e eu fui no rumo da porta. Passamos aqui uma paragenzinha para o que é que está a acontecer. Esta mulher, a mulher viu no rio, apaixonou-se por ela. E começou a influenciá-la mentalmente. Daí ela ter começado por ter aquelas dores tão grandes no estômago e depois na cabeça. E ela nunca mais ter conseguido dormir ao certo. O boto como que é um espírito, digamos que entrou nela. E aquilo que o boto quer é que ela saia daquela casa e vá ao rumo que ela saia da casa, vá ao rumo da porta e que vá para o rio. Chegando à beira do rio, o boto pega nela e leva para debaixo da água. É isso que se está a passar. Isto não é dito porque
para uma pessoa, digamos, daquele contexto, isto é óbvio, não é? Quando eu fui, diz a informante, continua, quando eu fui no rumo da porta, ela, a sogra, me agarrou. Mas eu não lembro, não. Eu não lembro mesmo. Ela me agarrou e chamou ele. Imagino que seja o marido. Aí ela fez eu dormir. Depois eu passei a noite nessa arrumação. E quando foi de manhã, ela me disse: olha, minha filha, acho que bicho te judiou. Foi bicho que te judiou. Ou seja, é o boto que está, no fundo, que entrou em ti e quer levar-te para o rio. E o baixinho, o marido, não acredita. Eu fui para casa. Eu tinha medo, tinha medo. E a dor de cabeça não passava. Ela fazia remédio e não passava. Depois a informante foi consultar uma curandeira. Aí ela, a curandeira, começou a me benzer. Aí eu desmaiei na hora que ela começou a coisar. Desmaiei. E ela disse que no meu corpo falava o boto. Que ele, o boto, falava que ele não ia me deixar. Que ele não ia sair. Que ele queria me levar para o rio. Ele disse o nome dele. Quem era? Era o boto Rubi. Ele era antigo, o encanto dele. E quando passa uma mulher onde ele está, eu passei e fui atrás, mas só que ele me viu e tinha-se agradado de mim. E, na verdade, ele queria-me levar com corpo e alma para o rio. Aí ela, a curandeira, fez uns remédios e eu voltei para casa. Só que eu não fiquei boa, não. Eu sempre com a dor. Um dia, fui para a casa da minha mãe. Eu cheguei lá e tem outro primo meu, que também é curador. E a mamãe pediu para ele me benzer. Aí ele disse que ia me benzer, que o boto ia me deixar uns tempos. Aí ele proibiu eu ir na beira do rio. Aí ele disse: quando for de noite, presta atenção o que tu vais ver de noite. Quando foi de noite, eu com medo amarrei a minha rede perto da minha mãe. Quando eu ouvi, eram assim umas 10 horas da noite, eu senti alguém entrar. Quando eu abri meu olho, tinha um homem grande assim, mas bem vestido, né? Ele pegou primeiro na minha mão. E eu gritei, mas só que ninguém me ouvia, né? E ele foi para as minhas pernas, pegou nas minhas pernas, ele estava bravo, só que ele queria me levar. Eu gritava, e a mamãe acordou. Aí ela me chamou, aí eu fiquei com medo. Aí pronto, nunca mais vi nada. E assim aquela mulher ficou, digamos, curada de ter estas visões do boto, ou aquilo que parece a ela não serem visões, sonhos, ser verdadeiramente a presença do boto. Ela virou o rio e agora aparece em casa e que a quer levar. Havia aqui uma outra versão que eu gravei em Santarém, também no Pará, em 2014, enfim, vamos passar por cima desta versão. É uma versão de uma jovem que era, eu penso que li aqui no princípio, era uma jovem que tinha 21 anos, que vivia em Santarém do Pará há 13 anos, era empregada doméstica, mas era uma pessoa que tinha o ensino médio completo e que frequentava um curso técnico de enfermagem, mas era uma pessoa, digamos, que tinha aspirações a subir na vida, que tinha uma instrução formal desenvolvida e que, no entanto, como ela diz aí mais à frente, não vamos passar isso, senão depois não há tempo de mostrar mais coisas, ela verdadeiramente acredita nisto. Não é uma história que lhe aconteceu, ela não conta algo que aconteceu, não é como outra informante, ela conta que ouviu e ela não gosta, como ela diz, aliás, aqui dizer, ela não gosta de estar, diz aqui, eu não gosto de estar na beira do rio. Não gosto de ficar viajando de barco, dessa situação.
que o Boto, ele gosta assim de raptar mulheres. Quando preciso ir para lá onde o meu sogro morava, a um lugar à beira do rio, eu ia, mas ficava com medo. Ora, vamos ver aqui uma versão, só uma, há mais, mas eu só vou mostrar uma versão portuguesa de uma lenda de Moura Encantada que é semelhante à lenda do Boto Raptor. Há uma versão gravada numa localidade do concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, por Leite Vasconcelos, numa localidade que se chama Quinta do Ouro. Provavelmente deve ter havido alguma mina, que se dizia que era uma mina do ouro, naquela região. E fala-se, de facto, aqui na entrada de uma mina. Em dia santo do guarda, que é num dia, pode ser no domingo ou num dia feriado religioso, uma rapariga, como sabem as pessoas do Brasil, rapariga em Portugal é apenas o feminino de rapaz, não tem nenhuma conotação negativa como tem no Brasil. Uma rapariga que se lavava e penteava à entrada de uma mina, ou seja, está a fazer-se bonita, esta ideia de pentear os cabelos está conotada desde pelo menos da Idade Média com a ideia de uma maneira, digamos, feminina, de um gesto feminino que atrai os homens. Ela não sabe o que está a fazer, ela não sabe quem está dentro da mina, mas está a pentear-se à entrada de uma mina, nas abas da Serra da Gardunha, e viu na areia um fio de ouro. Subentende que agarrou o fio e o fio começou a enrolar-se-lhe vertiginosamente num dos pulsos. Já sentia chiar o carrinho do ouro. O carrinho são aquelas vagonetas que no interior das minas se enchem com o minério e que depois vêm por uns carris e trazem o minério para fora. Já sentia chiar o carrinho do ouro, vinha na extremidade do fio e trazia um ouro para encantar. Não está dito, mas subentende que o ouro é que era encantado para levar para o interior da mina e para ficar lá a viver com ele. Mas nesse momento soaram badaladas no sino da igreja, que era dia de missa, e como a rapariga dissesse, ai Jesus, que tocam à missa, ou seja, disse uma palavra conotada com a religião cristã, e essas palavras conotadas com a religião cristã, como estes seres míticos são vistos desde pelo menos a Alta Idade Média como seres demoníacos ligados ao demónio, ai Jesus que tocam à missa, o fio desenrolando-se num instante com a mesma vertigem, sumiu-se na areia e desfez-se lentamente. Desapareceu o muro que queria levar para o interior da mina. Esta versão agora é outra versão também curta, em que aqui é curioso porque a moura, não é o mouro que quer atrair uma mulher para o interior da mina, é uma moura que quer atrair outra mulher para o interior da mina. Há ali uma mina, isto é do distrito do Porto, e é recolhida no final do século XIX, em 1880-81. Há ali uma mina, em certo sítio, onde dizem estar uma moura encantada. E contam que os antigos diziam que se haver ali um facto notável, que, indo a passar por ali uma rapariga, viu à porta da mina essa moura, com muito ouro junto de si. Reparem que é a mesma ideia de que a riqueza, que aliás na versão anterior era um fio de ouro, não é? A coisa era muito simbólica, não é? O fio de ouro, a mulher é levada pelo fio de ouro para dentro da mina, pelo interesse pelo ouro, pela riqueza, não é? Viu à porta, esta aqui nesta versão, indo a passar por ali uma rapariga, viu à porta da mina essa moura com muito ouro junto de si. E a moura falar à rapariga nestes termos: se beberes esta pinga de leite, serás feliz. A rapariga bebeu e vê-se que aqui que o leite era uma coisa dada pela moura, era no fundo um estratagema
para haver ali qualquer coisa. A Moura transformou-se em serpente e levou a rapariga para dentro da mina sem que alguém a tornasse mais. Há outras versões, há, por exemplo, aqui uma outra versão recolhida não há muito tempo, também no norte de Portugal, em Chaves, em que a história, a versão é mais comprida, não vou ler, mas vamos só ver o fim. À medida que ia dizendo estas palavras, o rapaz, a serpente ia-se transformando numa bela menina. Pois mais não era que uma moura que tinha sido encantada por uma fada má. Diz que o príncipe, porque este rapaz era um príncipe, e a moura casaram e passaram a viver ali, na gruta onde mora a moura, onde em certas noites ainda se ouvem cantigas e risos de alegria. Isto é uma versão, como podem ver, de 1992, gravada por Alexandre Tafita. Não é apenas em Portugal que existem lendas de seres sobrenaturais que tentam levar mulheres pelas quais se apaixonam para viver para o fundo ou da terra ou do mar. Estas versões anteriormente eu não vi nenhum autor brasileiro que as refira. Mas esta versão, especificamente, que eu agora vou aqui mostrar, Câmara Cascudo cita esta versão. O Câmara Cascudo não fala na influência de lendas, especificamente lendas, de histórias, sobre estas lendas do Mouro Raptor, mas refere esta versão, que é uma versão francesa da Bretanha. Havia antigamente, em Ouessant, que é uma ilha da costa da Bretanha, do norte da França, uma linda jovem de 16 ou 17 anos, chamada Mona Kerbili. Era tão bonita que todos os que a viam ficavam admirados. Parece que os Morgans são os seres sobrenaturais da tradição oral bretã que viveriam debaixo do mar. Parece que os Morgans eram então muito numerosos naquela ilha, tinham reparado na jovem e tinham ficado também eles impressionados com a sua beleza. Um dia em que ela, como de costume, estava na praia com as amigas, todas falavam dos seus amores. Cada uma gravava o jeito do seu namorado para apanhar peixe e para dirigir o barco, por entre os muitos escolhos de que a ilha está cercada. Eu, respondeu Mona, essa tal menina muito bonita, com desdém, porque à força de ouvir dizer que era bonita, tinha-se tornado vaidosa e orgulhosa. Eu, respondeu ela, eu nunca me casarei com um pescador. Sou tão bonita como uma morganés. Morganés é o feminino do morgano, os tais seres sobrenaturais que moram no fundo do mar. E só me casarei com um príncipe, ou pelo menos com o filho de um fidalgo rico e poderoso. Ou então, um morgan. Parece que um velho morgan que estava escondido ali perto, atrás de um rochedo, ou debaixo das algas, ouviu, e atirando sobre ela, levou-a para o fundo do mar. O raptor era o rei dos morgãs daquelas paragens e levou a jovem para o palácio dele, ali no fundo do mar, e que era uma maravilha, com o qual se não podia comparar nada que existisse na terra, em termos de habitações de reis. O velho Morgan tinha um rapaz, o mais belo dos filhos dos Morgans, e este rapaz apaixonou-se por Mona e pediu ao pai que o deixasse casar com ela. E depois de várias peripécias, a jovem raptada acaba por casar com o filho do rei dos Morgans e fica a viver no reino encantada, felicíssima, mas transformada num ser, também ele, que já não é humano. Isto é uma coisa, está num livro de um folclorista famoso do século XIX, Luisel, está nos Contes Populaires da Basse-Bretagne. Há uma versão angolana que eu consegui,
que não é exatamente uma versão como como estas versões das lendas do boto da Amazônia, do boto raptor, mas que tem semelhanças. É uma versão sobre uma personagem mítica que se chama Ianda. Ianda, eu aqui transcrevo o que está no livro do autor, de onde tirei esta obra, que é um autor do século XIX, chamado Chatelain. O que anda é, passo a transcrever, a citar, é um dos mais conhecidos espíritos da mitologia da região de Luanda. Luanda, portanto, é a capital de Angola. É o gênio da água e controla os cardumes de que a população nativa de Luanda depende para a maior parte do seu sustento. Daí ser tão conhecido. Esta versão, que é uma versão de um texto muito longo, e só na primeira parte é que de facto tem semelhança com a história do boto raptor da Amazónia. Mas parece-me que de facto tem uma semelhança. Uma mulher, diz esta versão, de Angola, uma mulher tinha 2 filhas. Um dia veio a caveira de um homem que queria uma das filhas, mais nova, para casar. É mesmo uma caveira. Aliás, no original aparece caveira com maiúscula. Portanto, é um ser, é uma caveira. Portanto, não é uma caveira ligada a um homem, é uma caveira. Parece uma caveira que fala. Que queria uma das filhas, a mais nova, para casar. Uma das filhas dessa tal mulher a quem ela aparece. A filha mais velha pegou na caveira e pegou em cinza e com ela tapou as aberturas da caveira. Quando acabou de tapá-las com cinza, jogou a caveira para uma lagoa. A caveira não prestava para casar com a irmã mais nova dela. A caveira, debaixo de água, tornou-se o Ianda. Ou seja, essa tal figura, esse gênio da água. De manhã, ele veio falar com a mãe da mesma menina e disse: quero a tua filha para casar com ela. A mãe consentiu. Assim que ela consentiu, o Ianda agarrou a mulher e foi com ela para debaixo d'água. Depois, debaixo d'água, vestiu-a com lindas roupas, com colares no pescoço e nos braços. Quando acabou de a vestir, foi com a menina à casa da mãe dela e levou um barril de vinho e um corte de pano e deu-os à mãe. E depois de dar estas coisas à mãe, a mulher foi com o marido para a casa dele, para debaixo do lago, e viveram lá para sempre. Claro que nós aqui, o boto rapta, portanto, força as mulheres a irem com ele para baixo, embora em muitas versões esse rapto é algo visto como positivo, significa que as mulheres vão ser muito bem tratadas. Isso é uma coisa que, aliás, é muitas vezes dito pelos informantes. O boto trata bem as mulheres que rapta. Ele, de facto, gosta delas e trata-as. No fundo, ele quer companhia debaixo d'água. Aqui, neste caso, nós não temos um rapto, não é? O Ianda vem pedir a mão da mulher com quem quer casar, mas, tal como nas versões do boto, a mulher não tem nada. A mãe da rapariga não lhe pede licença nenhuma. A mãe diz que sim, está bem, eu levo lá a minha filha, mas a filha, subentende, não tem nada que dizer, não tem nada que concordar, tal como nas versões do boto raptor, não há uma pergunta à mulher se ela quer ir com ele. Debaixo d'água. Mas depois a sequência é de facto igual à lenda do boto raptor, não é? Portanto, a mulher vai para debaixo d'água e fica lá a viver com ele trata muito bem, mas claro, ela deixa de ser um ser humano, não é? Vive debaixo, para viver lá debaixo d'água, pois já deixa de ser humano, já não está pelo menos no meio dos seres humanos, passa a estar
da natureza, não é? Esta oposição da natureza e da civilização. Bom, depois aqui havia uma lenda, outra lenda, já são 4 horas, ou seja, já passou 1 hora. Eu vou tentar fazer isto em 10 minutinhos, rapidamente. É uma lenda, que é a lenda da parteira da Moura. É uma lenda que eu nunca vi referida sequer como tendo a ver com lendas europeias e que tem, esta ainda é mais óbvia do que a lenda do burro raptor. Esta é verdadeiramente é a mesma história que aparece na Europa. Como é que aparece num lado e no outro do oceano, isso não sei, não me meto nisso, porque não tenho dados sobre isso. Bom, esta versão é uma versão tirada do livro de Maria do Socorro Simões e Christophe Golder, Santarém Conta, que é recolhido no contexto de uma coisa, enfim, que a Sílvia Cardoso e talvez outras pessoas, é que eu só vejo aqui 3 pessoas, só vejo aqui 3 câmarazinhas a ter os nomes das pessoas, provavelmente há outras pessoas aqui também foram estas realizações organizadas por Maria do Socorro Simões no Pará, nas margens, digamos, das águas do Amazonas, digamos, de rios que pertencem como é que isto se diz, ao conjunto hidrográfico, não sei se é assim que se chama, do Amazonas. Isto é uma versão, portanto, recolhida em Santarém do Pará, não é? A versão diz: contam que tinha uma parteira. Ela era chamada para assistir com as mulheres que iam ganhar crianças. Quando foi uma tarde, a filha dela, ela morava sozinha com a filha dela. Quando foi uma tarde, a filha dela já saiu, às 6 horas, e disse: mamãe, a senhora nem sabe, a senhora vai sair? Já vem gente ali lhe chamar. Vinha uma canoa, vinha bamburrada, e em nota de rodapé explica-se que bamburrada significa cheia. Vinha cheia de gente. E vinha um remando. Aí a canoa chegou na beira do rio, onde morava a parteira, aí parou. Aí saiu aquele rapaz louro, alto, bonito. Louro, alto, bonito é conotação para dizer não é da minha comunidade. E como vamos ver, ele é um boto, ou pelo menos é o marido da bota. Aí ele foi direto para a casa da velhinha, que era parteira. Aí chegou e disse: olha, eu vim-lhe buscar a senhora assistir minha esposa. Ela não está passando bem. E ela, a parteira, ela não recusava, nunca dizia que não ia quando precisavam dela. Ela ia mesmo com todo mundo que vinha chamar. Ela ia mesmo, podia ser a hora que fosse, não é? E ela disse: está muito bem. Aí pegou a maletinha dela e chegou. Embarcou na canoa. Quando foi em Alto Rio, ela disse: fecha o olho. Ele disse à mulher: fecha o olho. Aí ela fechou o olho. Aí ele disse: aí, agora pode abrir. E quando ela abriu, onde ela estava era só o boto. E a bota lá para ganhar nené. Subentende-se que no meio do rio há uma espécie de entrada. Eles descem por essa entrada ao fundo do rio e debaixo do rio vivem, são as tais casas onde moram os botos. E aí está, portanto, essa tal mulher, a bota, para ganhar nené. E ela disse: olha, a senhora veio para assistir com essa bota, não lhe vai acontecer nada. Na hora que a senhora desocupar, que a senhora ajudar o filho a nascer, nós vamos levar no mesmo ponto onde nós vamos pegar a senhora, isto é, na sua casa. E aí tudo bem. Ela fez o parto, botaram a velha na canoa e vieram deixar em casa. Portanto, foi gravado nos anos 90 do século XX. Isto é uma lenda universal. Eu só vou ler uma versão portuguesa. Eu tinha depois aí à frente uma versão italiana. Estas versões, de facto, são parecidíssimas.
é óbvio que estas duas lendas, a parteira da Moura que nós agora vamos ver, e a parteira da Bota estão ligadas em termos de história, não é? Eu admito que esta lenda é que é tão parecida que isto possa ser, de facto, uma importação vinda da Europa em épocas recentes. Em relação ao Guto Raptor, eu isso não sei. Eu diria que não. Mas, bom, não sei como é que elas lá foram parar ao Pará, ou como do Pará vieram parar à Europa, isso não sei. Mas desta aqui, de facto, a história é tão parecida que eu diria que é uma importação relativamente recente, enfim, depois do século XVI, talvez do século XVIII ou XIX, enfim, que é a época da ocupação daquela zona do norte do Brasil. Esta lenda é uma lenda que existe em vários lugares do mundo, que, aliás, estas referências que aqui estão, este Christiansen é o, como é que se diz, é o catálogo das chamadas lendas migratórias, e lá tem um número, o número 5070, que chama-se Midwife to the Fairies, a parteira das fadas. Lá as mulheres que estão a dar à luz e que precisam da parteira são fadas, não é? Portanto, são seres sobrenaturais e que vivem em lugares ermos, não são os lugares povoados onde moram normalmente os seres humanos. E também aparece no ato, portanto, no catálogo dos contos. Pelos vídeos pode ser contado também com conto. Isto é, a pessoa já não acredita na história, conta apenas porque é uma história interessante, que faz pensar. Embora eu estou convencido que tenha começado como lenda. Não é? E aqui, portanto, a lenda a versão que eu vou ler é uma versão recolhida por Leite Vasconcelos, em 1933, em Nisa, concelho de Nisa, distrito de Porto Alegre. Havia uma mulher em Nisa, era parteira, e foi-lhe bater à porta, fora de horas, um homem. Ela levantou-se e veio à rua, onde estava o mesmo indivíduo à espera, o qual era desconhecido dela. Acompanhou o homem para fora da vila e ia muito assustada, porém não dizia nada. Chegaram a um sítio onde estava um penedo com uma abertura à maneira de uma janela. Ele disse para a mulher: entre. A parteira entrou e viu uma mulher que estava muito aflita para ter uma criança. E, obviamente, sem se dizer, é óbvio que estamos em presença de uma mulher encantada. Fora dos lugares habitados, como é a vila, não moram seres humanos. Vivem animais ou vivem seres sobrenaturais. Ainda por cima, estas pessoas moram dentro de um penedo, dentro de um rochedo. Portanto, é óbvio que são seres sobrenaturais e, segundo a tradição daquela região, os seres sobrenaturais que vivem no campo, dentro da terra ou dentro dos rochedos, são os mouros encantados. A parteira entrou e viu uma mulher que estava muito aflita a ter uma criança. A parteira arranjou a mulher e arranjou a criança e depois perguntou se queriam que ela fizesse alguma coisa. Ela disse que não. E pegou numa pá, a moura, não é? Ela disse que não e pegou numa pá de carvão e encheu-lhe à mulher a baba. A baba é quando as mulheres usavam um avental, levantava-se o avental assim para cima para fazer uma espécie de recipiente, é isso que se chamava a ababa, não é? E aquilo enchia-se com coisas e também se devia levar uma ababa de, sei lá, a pessoa que fosse apanhar fruta, não é? E se não tivesse um saco, uma mulher punha no avental e dizia: levo aqui uma ababa de laranjas, por exemplo, não é? Portanto, ela deu-lhe uma ababa de carvão e foi acompanhá-la à porta. A mulher, como não fez caso do carvão, o carvão era uma coisa que não tinha valor, ou quase não tinha valor, foi deixando o carvão pelo caminho, a pouco e pouco.
ficando-lhe no avental apenas, por acaso, uns 3 ou 4 bagos de carvão. Despediu-se do homem, do marido, dela, e foi-se deitar. Ao despir-se, aqueles bagos caíram no chão, sem ela dar por isso. De manhã, quando se levantou, viu que os carvões se tinham transformado em peças de ouro. Ficou muito desgostosa de não ter trazido tudo e voltou fora a ver se achava mais peça. Porém, não achou nada. O homem era um mouro e a mulher que estava de parto era uma mulher. Aqui nesta versão, como nós vemos, além da história propriamente da parteira da Moura, nós temos um outro motivo que aparece às vezes noutras versões e que aqui nesta versão parece, aliás, ser ainda mais importante do que o encontro com a Moura, que é uma espécie de conselho para tomar atenção às coisas. As coisas não são muitas vezes o que parecem. Neste caso, se a mulher vai à casa dos seres sobrenaturais, que não são aquilo que parecem, eles parecem seres humanos e afinal são mouros, encantados, então aquilo que eles dão à mulher também não é o que parece. E a mulher deveria ser suficientemente inteligente para entender que o carvão não era carvão, só que o homem que a veio buscar para a levar a atender a mulher, estava grávida, não era um homem. Mas, bom, esse aspecto, aqui nesta questão tem muita importância, é, digamos, um acrescento, não é? Que não aparece nas outras versões. Na outra versão, na versão brasileira, e nesta versão portuguesa também isso está presente, na versão brasileira o que parece que é o fulcro daquela história são duas coisas. Por um lado nós vivemos num mundo cheio de perigos e o sobrenatural está mesmo aqui ao nosso lado. Há muito mais coisas do que aquilo que nós parecemos, do que aquilo que nós pensamos no mundo. O sobrenatural está aqui. E o sobrenatural é uma coisa perigosa, não é? A coisa correu bem, mas podia ter corrido mal, não é? A mulher, quando é levada lá para baixo do rio para tratar da gota, mas podia ter sido, sei lá, no fim podiam tê-la matado, não é? Para ela não contar o que aconteceu, não é? Bom, cheguei ao fim, pois enfim, havia aqui mais uma versão italiana, mas não vamos por aí. Para terminar, aquilo que eu quis mostrar foi como em determinadas histórias que são vistas como coisas muito próprias da nossa comunidade, muito próprias digamos, vocês agora estão-me a ver, é? Sim? Quero. Não é? Mas agora não, é isto aqui. Agora estão-me a ver, não é? Agora acabei como é que se diz? O compartilhamento do texto, não é? Espero que me estejam a ver. Portanto, aquilo que eu quis mostrar aqui é que, ao contrário do que muitas vezes se pensa, e que é uma coisa, aliás, típica desde o século XVIII, não é? Desde que estas coisas começaram a ser estudadas, desde Herder, há esta ideia de que as coisas da minha região só existem na minha região. Não é? As canções que a minha avó sabe na aldeia dela são canções da aldeia dela. E depois, às vezes, a gente fica surpreendido quando vê que coisas tão parecidas existem em lugares tão diferentes do mundo, às vezes, em continentes diferentes, não é? O que é que explica
a existência de textos em lugares tão diferentes, eu nisso não me meto, acho que isso, enfim, há pessoas que têm teorias sobre isso, eu não me meto porque, de facto, acho que é muito arriscado, nós não temos, em geral, o que temos são versões do século XIX, às vezes nem do século XIX, temos versões do século XX, enfim, para explicar estas relações, tínhamos, enfim, que ter muito mais versões e do passado, que não parece, de qualquer forma, mais interessante do que isso, é tentar ver duas coisas. Primeiro se estas mesmas histórias, mais ou menos parecidas, existem em lugares tão afastados, em países diferentes, às vezes até em continentes diferentes, isto mostra como o ser humano, na verdade, tem muito mais em comum nas suas várias raças, línguas, países, nacionalidades, do que se pensa. Muitas vezes as pessoas pensam que eu não tenho nada a ver com aquela gente do outro lado do mundo e vemos que eles, afinal, contam as mesmas histórias, ou histórias muito parecidas com o que eu conto. E provavelmente contam isso porque estas histórias têm a ver com eles. Têm a ver com a sua maneira de ver o mundo, os seus medos, com as suas aspirações. Esta história, por exemplo, das lendas de Moras Encantadas, em que as pessoas há a ideia que só conseguem melhorar a sua vida através de um ser sobrenatural, não é através do trabalho, não é? É muito bonito dizer que através do trabalho as pessoas sobem na vida. Se isso ainda hoje não é 100% certo, e em muitos lugares é quase que impossível, no passado ainda era menos certo. No passado, obviamente que uma pessoa era filha de um camponês e neta de um camponês, seria camponês e teria filhos camponeses. E a única maneira de eles melhorarem a sua vida seria, por exemplo, terem a sorte de encontrarem uma Moura Encantada. Um boto se apaixonasse por essa mulher. E é isso. Eu queria só, antes de dar aqui a palavra a vocês, antes que eu me esqueça, queria dizer que a próxima conferência vai ser no próximo sábado, dia 3 de abril, às 15 horas de Portugal, que no Brasil serão às 11 horas, e será uma conferência de uma colega que também está aqui presente, a Lucília Chacoto, que vai falar sobre provérbios. E iremos continuar com conferências até maio. As pessoas, repito, que não tenham, eu aqui vou dar novamente o endereço. Quero que seja isto. Para as pessoas que, enfim, que não estavam cá no início, eu aqui no início tinha dado o meu endereço, as pessoas que não tenham, por acaso, que não tenham ainda o programa, podem escrever-me para este endereço, jjmark@ualg.pt, e eu enviarei o programa completo deste ciclo Vozes na Primavera, que, repito, será uma vez por semana, todas as semanas, até 15 penso que é até 15 de maio. É também para este e-mail que vocês podem escrever coisas, tudo aquilo que queiram. E pronto, já não é muito. Ai, espero que isto. Já não há muito tempo, não é? Enfim, já estamos 20 minutos para lá da hora.
Mas as pessoas que queiram fazer alguma pergunta, se estiverem interessadas e que eu possa responder, responderei com todo o gosto. Se não puder, ficam as respostas, ficam as dúvidas no ar, pode ser que haja outras pessoas que saibam responder. As pessoas também, que entretanto se aperceberam de coisas erradas ou de coisas que eu poderia ter dito e não disse, tenham, digamos, referências, nomeadamente a coisas escritas sobre estas lendas, eu gostaria muito que agora digam alguma coisa e que depois me escrevam para o, como se diz, para aquele interesse do e-mail e digam essas coisas. Pronto, eu sei que agora houve a Sílvia Helena tem uma coisa para dizer e a outra Sílvia também. Eu, como não sei qual é, eu posso começar pela Sílvia Helena, que é aquela que aparece primeiro no meu ecrã. Então, vamos lá. Bom, professor, muito obrigada pela conferência. Não nos vemos desde 2017, apesar de trocarmos mensagens, né, de uma forma brilhantemente contemporânea. Mas eu gostaria de dar falar uma coisa, não é exatamente uma pergunta, não. Em 2014, eu fiz a primeira viagem pelo IFNOPAP, né? Em 2017, nós nos conhecemos pelo IFNOPAP, né? No IFNOPAP, que foi até breves. Mas 2014... Só um momentinho para explicar para as pessoas que não sabem, o IFNOPAP é uma espécie de seminário embarcado que se faz num barco e depois levam-nos de Belém para um outro lugar, neste caso onde nós nos conhecemos. A viagem até não era muito, muito longa, embora tenha acabado por demorar o dobro do tempo, porque o barco, um dos como é que se diz, um dos motores do barco avariou e nós, que devíamos chegar às 8 da noite, chegámos às 6 da manhã do dia seguinte. E portanto, diz aqui a Carlota, fomos levados pelos botos. Não fomos, mas quase. Era bom que os botos nos tivessem levado. A vinda de Breves para Santarém, eu tive medo que me acontecesse alguma coisa e vim num barco rápido, uma lancha rápida, mas a Sílvia veio nesse barco, no mesmo barco que nos levou, e assistiu a uma tempestade a meio do rio, uma coisa daquelas que eu ainda bem que não assisti. Não é? Isto é muito bonito, a gente vê nos filmes. Aí penso que a tempestade era tão grande que nem havia botos. Bom, mas pronto, desculpa Silvia, isto era só para explicar, porque as pessoas não sabiam o que era isto do IFNOPAP. Claro. Então, mas em 2014 eu participei do primeiro IFNOPAP e a missão era chegar até Oriximiná. Então saímos de Belém, passamos por Santarém e chegamos a Oriximiná, numa viagem subindo o Amazonas de 3 dias. Bom, em Oriximiná, nós ficamos ali por uns 3 dias e, em uma das ocasiões, nós estávamos ali ao lado, quer dizer, tínhamos entre as pessoas que participavam no congresso um artista chamado Éder Jaster. Grava esse nome, escreve esse nome, Éder Jaster. Ele é um performer e ele também trabalha realizando performer como boto. Né? Então, em uma das finais da tarde, ele se vestiu como um homem muito lindo, com um terno dourado. E ele saiu do barco do IFNOPAP e caminhou até a igreja, e assim, era uma caminhada de mais ou menos uns 30 minutos, porque a gente estava na beira do rio e a igreja ficava no topo da cidade. É uma cidade que fica a mais ou menos 12 horas de Oriximiná. É uma cidade que você só chega de barco, não tem estradas, é apenas barco mesmo. Então, ele foi andando, caminhando lentamente e fazendo toda uma performance. E, assim, eu nunca tinha visto uma performance de boto, né?
E, na verdade, assim, a princípio eu falei assim, mas as pessoas não vão acreditar nessa história de Boto. E olha, eu estava completamente enganada, porque as pessoas, elas estavam na beira da porta, né, na porta da rua, da casa, e quando elas observavam o Jader, que era o Boto, né? Elas entravam rapidamente e fechavam, trancavam as suas portas. E as mocinhas todas também entravam para casa, não queriam ver esse homem que estava vestido de Boto e que estava fazendo uma performance de Boto. Então é interessante verificar que mesmo em 2014, e lá tem internet, tem televisão, e tem TV a cabo, etc., apesar de muito distante, as pessoas ainda acreditam no mito do Boto e ainda acreditam nessa história do Boto. Se não totalmente, pelo menos minimamente, né? Que a história mais, vamos dizer assim, mais corrente é essa exatamente, o encantamento do Boto. As meninas, elas se encantam pelo Boto, elas engravidam do Boto, o Boto desaparece e depois, então, elas têm um filho do Boto, né? E a família não querem mais filhas que tenham filhos do Boto e, portanto, netos do Boto. Então, é uma situação bastante interessante, né? Essa lenda do Boto, lá em Oriximiná, pelo menos, né? Muito Era obrigado. essa a minha Muito obrigado, muito obrigado. contribuição. Muito obrigado por De essa... essa lenda do Boto em Oriximiná é muito forte, mesmo sendo uma performance de um artista de Belém que participou do Ifinopap e que fez essa performance, né? E aí eu lembro de algumas colegas de Belém dizendo o seguinte: não, nós vamos junto, vamos assim lado a lado com o Éder Jaster, porque nós temos medo que ele seja atacado e que ele sofra alguma violência física, porque as pessoas não gostam do Boto nessa cidade. É isso. Muito obrigado, Silvia. É isso mesmo. Aliás, naquela versão gravada mais ou menos por essa mesma época, pelo Samuel, por esse antigo aluno meu, de facto vê-se, aquela senhora está convencida de que verdadeiramente que o outro esteve ao lado dela. Eu penso que havia a outra Silvia, eu penso que ela, não sei se está aqui, a Silvia Veloso, portanto, eu penso que ela não apareceu, mas temos aqui a Teresa Cláudia Tavares, talvez possa ser a Teresa Cláudia Tavares. Já estavam antes de mim para falar. Estava Diga-me. alguém antes de mim para falar. Mas estava alguém antes de mim para falar. Estava Não sei uma senhora, se uma me outra consegue. senhora que entretanto desapareceu. Bem, eu tinha uma pergunta, na verdade, mas eu tenho uma pergunta, mas não é bem sobre os votos. A pergunta que eu tenho sobre os votos será até que ponto é que eles se aproximam daquilo que no folclore escandinavo, sobretudo no folclore finlandês, são aqueles deuses do mar que são muito furiosos e que têm grandes barbas, não sei, pronto, estava-me a lembrar, em inglês isso chama-se merman, não sei se há alguma relação, pronto, mas isso era só para saber se haveria alguma relação entre esses dois aspectos da masculinidade aquática, porque esses botos parece que são muito sedutores e os outros são sobretudo terríveis. E são sempre aquelas figuras de grandes barbas, muito velhos, tipo Neptuno, talvez. Bom, mas isso era uma dúvida que não teria assim tanto interesse. Depois achei muito interessante aquela questão da parteira das fadas, porque me lembrei que o Howard Pyle escreveu aquele livro chamado Sal e Pimenta, que é um livro dos Estados Unidos muito famoso para crianças, e tem lá um conto que também mostra uma parteira que vai, só que não é bem só parteira, mas vai ajudar uma fada e que não é um conto para crianças, claro, ali não aparece como parteira, mas se calhar há relações e acho que isto é fantástico porque mostra
mostra como, na verdade, as lendas fecundam muito mais do que nós pensamos, e eu nunca tinha pensado nesta hipótese. Mas, na verdade, a minha pergunta tem a ver com um aspecto das lendas de Mouras Encantadas que eu nunca vi esclarecido, e talvez aqui me pudesse dizer alguma coisa sobre isso, que é a questão dos óleos santos, porque a razão pela qual a moura ou as mouras querem ser beijadas é porque se meterem a boca na boca de um homem ou mesmo na boca de uma mulher, porque elas tentam ter que fazer isso, vão captar uma coisa que é os óleos santos que cada cristão recebe no batismo. Ora, eu no batismo sempre pensei que o batismo se fazia com água e sempre pensei que os óleos santos era qualquer coisa que se dava mais naqueles casos de extrema unção. E na verdade fico muito espantada com esta referência aos óleos santos que me aparece muitas vezes nas lendas das Mouras Encantadas. Elas querem sugar, por assim dizer, qualquer coisa que tenha a ver com o espírito cristão que cada pessoa recebe. Mas isto são só ideias. Gostava mesmo de saber mais qualquer coisa sobre isso. Olha, em relação a esses seres do mar escandinavos, eu não sei nada. Seres sobrenaturais na natureza, isto é, não nos lugares habitados pelos seres humanos, isso é uma coisa que existe provavelmente em todo o mundo, em todas as tradições. Esses seres especialmente, pois não os conheço, mas pois é provável que sim, que têm pelo menos em comum o facto de serem seres que não são humanos, ou no caso das mouras e no caso dos botos, podem ser momentaneamente humanos, em algumas tradições, como é que eu vou dizer, em certas versões, quando se fala dos botos, explica-se que os botos começaram por ser homens. E depois é que foram transformados em botos. E, portanto, quando eles aparecem nas zonas habitadas sob a forma de homens, eles, no fundo, estão a voltar àquilo que eles foram. Só que eles só momentaneamente é que podem ser homens. Depois voltam outra vez a ser o que foram. É óbvio que, portanto, que existe uma ligação, que há algo em comum entre a existência desses seres que não são seres humanos, em lugares que não são os lugares dos seres humanos, portanto, quer sejam os lugares ermos, quer sejam o mar, quer sejam os rios, e que isso é uma coisa, digamos, que provavelmente que é universal. Eu nunca estudei especialmente isso. A mim o que verdadeiramente me interessou nestas lendas é mesmo a questão da lenda. Isto é a história, são as ações. Não é comparar as figuras, porque estás 2, 3, eu acho que é muito difícil às 2 por 3 conseguir comparar essas figuras. Existe no folclore provavelmente do mundo todo, e é difícil compará-las porque elas de facto têm, como é que se diz, têm comportamentos diferentes em várias, para lá desta coisa superficial, digamos, talvez as una todas, que é o facto de serem seres que não são humanos e cujo encontro com os seres humanos pode não dar, no mínimo pode ser uma coisa que causa arrepios. Não é? Isto é, aquilo nem sempre dá para o torto, nem sempre é um perigo, mas pode ser. E nesse aspecto, estes seres sobrenaturais têm muito a ver com os fantasmas. Há uma lenda universal, a lenda do fantasma, aquilo que se chama o fantasma que pede carona ou que pede boleia, que é uma coisa universal, é uma coisa que as pessoas pensam que é uma lenda moderna e não é nada moderno, é uma coisa que está atestada desde o início do século XVII, desde 1601, existe, que há uma versão registada disto, e é provável que a lenda seja muitíssimo mais antiga, e em muitas versões desta lenda do fantasma que pede boleia, do fantasma que encontra um ser humano, sendo o fantasma, tendo o fantasma uma aparência humana,
viva, e depois há um momento da história em que o ser humano entende que esteve com um fantasma. E há muitas coisas em comum nestas lendas de fantasmas que se vê, por exemplo, em comum com algumas lendas de Moras Encantadas, pelo menos. Isto tem a ver, com certeza, com esta crença, repito, na existência de seres sobrenaturais que estão ao nosso lado e que às vezes nós não os vemos, mas se os vemos, mais valia não os vermos, porque aquele encontro é um encontro complicado. Aliás, essa ideia de, muitas vezes, normalmente nas lendas de Moras Encantadas, não se dar o desencantamento, tem a ver, estou convencido, com uma ideia, que é uma ideia velhíssima, e que é a ideia que o provérbio lé com lé e cré com cré, cada macaco no seu galho, cada qual com o seu igual, exprime muito bem. Os homens não conseguem desencantar as mulheres, têm medo de desencantar aquelas mulheres sobrenaturais e ainda bem que não desencantaram. Porque aquilo que mostram estas lendas, estas versões em que eles vão lá para baixo viver com as Moras, é que eles no fundo acabam por se tornar Mouros. Ou seja, seres que não são como nós. Claro que depois há algumas versões em que aquilo acaba tudo muito bem, no fim, beijinhos e abraços, eles são felizes até ao fim da vida e tal, mas isso eu estou convencido que são lendas mais recentes, e lendas que estão, ou melhor, são versões mais recentes, que estão influenciadas pelos contos e pela vontade de fazer aquilo acabar bem. E estas lendas, de facto, não estavam pensadas, penso eu, para acabar bem. Não é? Estavam pensadas para acabar mal. Porque aquela mulher, como se vê naquela versão, por exemplo, lá da Bretanha, aquela mulher vai para debaixo d'água, casa com o filho dos reis, dos Morgans, mas torna-se, deixa de ser um ser humano. É? Passa a ser um Morgan muito rica, muito feliz e tal, porque o marido, além de ser rei, é muito bonito, tal como as mulheres lavadas pelo Guto para baixo do rio, tal como aquela mulher de Angola levada por aquele ser sobrenatural para debaixo do lago, que a trata muito bem, só que perdem a sua humanidade. E é interessante ver que parece que a tradição, no mínimo, compara o que é que se ganhará e o que é que se perderá com isto. Será que vale a pena eu deixar de ter problemas na vida e passar a ser um ser humano? E deixar de ser um ser humano? Será que isto vale a pena? Não é? Isto é daquelas coisas que nunca ninguém perguntou aos informantes. Mesmo naquele livro, o tal livro que eu mostrei, o livro da Festa do Boto, a Candace Leiter fala imenso aos informantes. Isto é sobretudo um livro isto não é um livro de literatura oral, é um livro de antropologia. E uma das coisas que eu esperava a determinada altura é que ela perguntasse adequadamente aos informantes e essas mulheres que são raptadas, isso, o senhor acha que isso foi um bem para elas? De facto, nunca se diz isto. Não sei se a autora nunca pensou nisso. É perguntar se partiu do princípio que sim, que as pessoas achavam que era bom, claro, achavam de ter problemas na vida, não precisavam trabalhar para comer, etc. Ela pode ter achado que não valia a pena perguntar, não é? Mas muitas vezes estas coisas na tradição oral são os estudiosos a gravar a historiazinha a seco ao informante. Ó tiazinha, sabe lá esta história de amor, para conte lá. A pessoa que muito obrigada. Então, e agora, sabe outra sobre não sei o quê? E os informantes não me interessam, não é? É uma coisa muito típica do século XVIII, século XIX, que infelizmente chegou até ao nosso século, que eu vejo muitas vezes, até às vezes em pessoas que são especialistas de literatura oral, e é de facto arrepiante. Porque é a ideia de que é aquela ideia, em última análise, que os informantes são todos uns ignorantes, através deles passa a tradição com maiúscula, está lá em cima na nuvem, passa através dos informantes, os informantes abrem a boca e aquilo sai, e não me
interessa perguntar aos informantes nada, porque não sabem nada. Eu, depois é que escrevo um livro sobre aquilo. E muitas vezes é isso que a gente vê nomeadamente sobre por exemplo, as lendas de Mouras Encantadas. Há montes de gente que escreveu sobre lendas de Mouras Encantadas em Portugal, e um dos problemas sobre as lendas de Mouras Encantadas é o facto das pessoas não quererem juntar num único, como é que eu ia dizer, numa única construção mental todas as lendas de Mouras Encantadas e todas as crenças de Mouras Encantadas. E dizer coisas como essa que a colega agora disse, as Mouras Encantadas, as Mouras Encantadas querem dar um beijo que é para roubar os óleos do batismo. Bom, é verdade que em algumas versões se diz que elas querem roubar os óleos, mas na esmagadora maioria não se fala em óleo. O óleo, penso eu, essa coisa dos óleos do batismo é porque as crianças, quando são batizadas, além de serem batizadas com água, eu penso que depois o padre, a um determinado momento, deve ser no fim, imagino eu, faz uma cruz com óleo, não sei como é que se diz, óleo santo, não sei se é assim que se diz, na testa da criança. Roubar os óleos, no fundo, quer dizer roubar a cristandade, assim se pode dizer. Isto tem a ver, penso eu, com uma maneira de olhar para estas lendas, que é uma maneira de olhar posterior àquela zona da Idade Média, em que não muito tempo, provavelmente não muito tempo depois da cristianização, em que a Igreja Católica olha para estas coisas, para estas crenças anteriores e tenta explicá-las como crenças demoníacas. São coisas que têm a ver com os deuses do passado e que são, portanto, a ver com demónios. Os deuses do passado eram demónios que enganavam o ser humano para o ser humano levá-lo a pensar que aqueles deuses eram a verdade e levar, portanto, os seres humanos a acreditarem nesses deuses que eram deuses negativos, obviamente, e errados, etc. E, claro, depois, quando chega o cristianismo, há a tentativa da Igreja Católica de fazer as pessoas deixarem de acreditar nessas coisas antigas. E uma das maneiras é dizer essas coisas em que vocês acreditavam antes são coisas do demónio. E daí, estas figuras das Mouras Encantadas, não é? Eu estou convencido que são lendas muitíssimo anteriores à vinda de mouros para Portugal. Porque esta história dos seres encantados que vivem no campo e que aparecem aos seres humanos sob uma forma humana e às vezes uma forma meio humana, meio animal, meio serpente, existe noutras zonas da Europa onde nunca existiram mouros, não é? Eu nunca vi referência a isso, é uma coisa que eu ando há anos para ver se escrevo um artigo sobre isso. Chamar a atenção, por exemplo, para uma versão que está no livro de lendas alemãs dos irmãos Grimm, que é um livro sobre lendas que é muito menos conhecido que os contos dos irmãos Grimm, que também é mais ou menos daquela época, em que se conta especificamente ali, e depois há versões muito posteriores de outras regiões, esta versão especificamente é uma versão da Suíça de língua alemã, e que é exatamente como as nossas lendas de Mouras Encantadas. Só que não é uma moura, é uma mulher que vive debaixo de terra e que está, metade dela é serpente, ela está encantada e precisa de um homem que desencanta. E ele vai desencantá-la como? Dá-lhe um beijo quando ela aparecer como serpente. Ela depois casa-se com ele, vai ser muito bonita, casa-se com ele, é muito rico e tal. E o homem não faz isto, tem medo. É exatamente como as nossas lendas de Mouras Encantadas, só que não é uma moura. Eu estou convencido que a designação moura para estes seres é uma designação que, obviamente, tem a ver com as mouras, os mouros que eram do norte da África, para Portugal. Acho que é isso que explica que elas também mouras. Há uma explicação, enfim, daquelas explicações celtas, não é? Que é uma influência dos celtas, na sua esmagadora maioria, é uma invenção da segunda metade do século XIX, não é? Há uma amiga minha
canadiana que se ri imenso, que ela é especialista em música, em etnomusicologia, e ela diz, eu de facto, quando falo na música celta, dá-me vontade de rir. Que nada se sabe sobre a música dos celtas. A música celta é uma invenção do século XX. Não é? Pronto. E muitas vezes, portanto, há assim umas invenções sobre coisas que não têm exatamente a ver com essa história de explicar a palavra moura como através de uma palavra qualquer gaulesa, não sei o quê. Eu vi isto, como é que se diz, defendido à minha frente por um senhor que é uma sumidade, não sei se ele ainda é vivo, mas provavelmente sim, uma sumidade da literatura oral francesa e dos contos, famosíssimo e tal, e a defender aquilo lá de frente. Eu disse, mas se não existisse em português ou em espanhol, onde estas lendas também se contam sobre mouras, não existisse um ser chamado Moura, uma pessoa, os mouros de carne e osso que estiveram em Portugal e em Espanha, até podia ser arranjar uma explicação, podia ser uma explicação lá dos celtas e não sei o quê, mas vai aos celtas temos mouros de carne e osso. Agora, acontece que estes mouros de carne e osso de facto estiveram na Península Ibérica, obviamente, que eram conotados com sendo tudo aquilo que é diferente de nós, eram conotados com o outro, não é? Porque tinham uma religião diferente, uma língua diferente, uma raça até diferente. É depois que dá-se o nome desse tal povo a estas personagens que já existiam nas lendas, que penso eu seriam lendas muito mais antigas, e que é a vinda dos mouros para Portugal, para a Espanha. É isso que explica que, por exemplo, depois haja estas versões na Suíça, porque como é que se podia haver na Suíça se tivesse a ver com os mouros nunca chegaram à Suíça. Zé Joaquim, desculpa lá, eu ia... Exatamente, agora é a Adriana. É que eu tenho às 5 horas uma conferência na Grécia que eu vou assistir. Eu não te queria interromper, mas se calhar não vale a pena agora falar. Pergunta. Não, eu ia só chamar a atenção para algumas coisas, que era aquela série da Netflix, Cidade Invisível, sobre as lendas brasileiras, que começa precisamente com a morte de um boto. E, portanto, é apanhado o bicho e quando vão ver está lá um homem. E, portanto, toda a série é à volta dessas lendas do folclore brasileiro e portanto, vai buscar também isso. Eu vou só dizer 3 coisas. Salvo erro, isso passa-se no Rio, não é? No Rio de Janeiro. Eu não sei que não acompanhei ainda a série toda. Eu não vi essa série. Já vi a referência, mas não... Sim, mas eu por acaso comecei a ver, mas entretanto me aborreceu um bocadinho e não acabei ainda de ver, mas vou ver. A outra coisa, lembrei-me a propósito da Moura de Olhão, daqui da nossa Moura, nossa, porque eu estou em viver neste momento, estou em Olhão, porque de alguma maneira leva os homens para o fundo da ria, porque eles têm que atravessar a ria e não conseguem, portanto ela também os leva para o fundo, claro que também lhes come o coração, mas isso é outra coisa, mas também os leva para ficarem com ela e também leva como os botos fazem com as mulheres. Nessa série brasileira também está uma grávida de boto. E por falar em grávidas de boto, os filhos de boto, desde a antiguidade, quando isto aqui, claro, nós os clássicos estamos sempre a buscar para aquilo que conhecemos melhor, as virgens que têm filhos de deuses, estas mulheres que engravidam dizem que foi um deus que as engravidou, não é? Numas é um boto, há várias virgens que engravidam de deuses e normalmente esses filhos são muito importantes para a humanidade, quer dizer, são fundamentais para a humanidade e ainda hoje falamos deles. Estou a falar de Reia Sílvia, a virgem que engravidou, uma vestal, que engravidou do deus Marte, e teve 2 gêmeos, um deles, o fundador da cidade de Roma, e hoje nós falamos português com o latim, portanto, uma virgem tem um filho de um deus. E isso repete-se nas várias culturas, já noutras anteriores, na grega, na romana, e enfim, depois também, como vemos na hebraica, etc. Também esta ideia de que
o sobrenatural, nós não sabemos se é bom ou se é mau, e o que é que nos vai acontecer se nós formos atrás do sobrenatural, acontece na lenda da Psique, do Eros e Psique, porque o Eros não se mostra como tal, e as irmãs dizem, tu podes estar casada com um monstro, tu não sabes, e portanto tu tens que ver quem ele é, porque ela está numa casa sobrenatural, diríamos nós, em que não, tudo acontece, ela não vê, e portanto, e essa curiosidade dela que a faz perder esse bem-estar em que ela vivia, isolada, porque de alguma maneira ela também se afasta, não deixa de ser humana, no final deixa de ser humana, porque a verdade é que ela depois é levada para o Olimpo, e portanto ela de facto perde essa sua dimensão humana. Quando os deuses e os homens se juntam, um deles tem que perder, não podem ficar, não é, praticamente a toda esta situação. O filho, portanto, depois é algo mas neste caso da Psique também há este ambiente sobrenatural, há este ambiente de não sabermos se é bom ou se é mau, e portanto pode de facto ser um monstro, quer dizer que já havia, provavelmente, eu agora não estou com a cabeça, já tenho que ir para o outro lado, tenho que ir agora para a Grécia, mas haverá certamente, se procurar um bocadinho, poderá haver também vestígios dessas outras situações em que é de facto um monstro, e portanto pode não ser bom para nós essa ligação. Obrigado, muito obrigado. Era só um acrescento, mas gostei muito de ouvir, gosto sempre muito de ouvir, e aprendi sobre os botos contigo, precisamente com os alunos do programa de licenciaturas internacionais, os PLI, que muito ficaram no nosso coração aqui na Universidade do Algarve, e foi mesmo muito bom. Obrigada, Zé Joaquim, obrigada a todos e por promoverem este bocadinho. E tenho que mesmo sair, e peço muita desculpa, porque é muito feio, a pessoa fala e depois sai. Mas eu tenho uns minutos, a outra só começa às 5, eu vou ficar aqui mais um bocadinho para te ouvir agora a responder-me, ou dizer qualquer coisa. Bem, obrigado. E já agora, a Olga queria falar, só que eu disse-lhe assim, mensagem privada, Olga, levanta a mãozinha amarela, mas ela não levantou, mas ela estava a fazer assim, eu vi a Olga a fazer assim também. Pronto. Então, Olga, estás aí? Tens de ligar o som, Olga. Sim, uma parte, obrigada, Adriana. Numa parte do que eu queria dizer já foi dito pela Adriana, porque eu estudei o ciclo do animal noivo e andei lá na Psique, e também a Perséfone e Hades também são uma situação idêntica. Portanto, muito do que eu queria dizer, a Adriana já disse. Aliás, desculpa lá só dizer uma coisa, existem muitos, além o Zeus transforma-se em muitos animais, inclusive em chuva, não é? E a Danae aparece grávida numa torre, fechada numa torre, porque foi Zeus que choveu ouro em cima dela, e estas mulheres que vão engravidando, Zeus que muda de animal. Ele é um touro, ele leva à Europa, ele é um cisne e engravida a Leda, etc, e muitas vezes provocando desgraças nas mulheres, umas vezes não, outras vezes a pobre da Ino, por exemplo, quer dizer, ou a Eco, enfim, Eco não é com ele, mas a Ino sim. E portanto há muitas situações também com Deus. Era isso, desculpa. Agora a Olga, desculpa. Eu ia dizer também, quem diz boto diz pomba, diz Espírito Santo. Mais uma situação de uma virgem que é engravidada por um Deus e que tem um filho muito, muito importante. Só mais uma nota, que é, eu penso que os santos óleos têm a ver sobretudo com o crisma, porque no crisma, de facto, as pessoas estão ungidas com os santos óleos, e o crisma é a confirmação da vivência cristã em adulto. Sim. É uma espécie de confirmação do batismo. Talvez. E como as mouras já são adultas, eu penso que estará mais relacionado com o crisma. Era só isso. E gostei muito de ouvir, obviamente, como sempre. Obrigado, eu gostei muito de ouvir a Olga, e ver a Olga. Já há uns tempos que a gente não ouvia, não é? Estamos todos mais ou menos em casa. Ora, mais alguma coisa que alguém queira eu não sei se as pessoas sabem onde é que se mete ali na mãozinha, mas os que não sabem onde é que é a mão podem abrir o som e falar, não é? E pronto, eu tentarei dizer responder àquilo que me disserem.
A Adriana vai-se agora embora e as outras pessoas... Pronto, bom, então se não há mais ninguém que queira fazer uma pergunta, eu queria agradecer a todas as pessoas que vieram a esta sessão. De facto, foi uma sessão, foi a primeira, espero que para as próximas haja ainda mais gente. Houve um momento em que havia 26 pessoas, portanto é bastante bom e, sobretudo, tendo em conta que a maioria dessas pessoas não é do Algarve, havia várias do Brasil, e penso que algumas ainda do Brasil ainda continuarão aqui. E pronto, daqui a 8 dias, sábado próximo, embora seja durante a Semana Santa, mas nós continuamos a fazer a sessão, será às 15 horas de Portugal à mesma, que serão 11 horas no Brasil, e as pessoas aí terão mais tempo para estarem aqui antes de ir almoçar. Eu imagino que alguns brasileiros que estavam aqui já foram embora para almoçar, porque enfim, isto no Brasil é a hora das pessoas comerem. Portanto, aos 8 dias, cá teremos a Lucília para nos falar de uma análise dialetológica de provérbios portugueses. E pronto, eu espero que isto tenha gravado corretamente. Eu depois tentarei pôr isto no YouTube. Eu não sei como é que aquilo se faz, nunca fiz isso, mas em princípio, se eu não conseguir, é sempre possível eu mandar, e se isto ficar gravado, como eu espero que tenha ficado, é sempre possível eu mandar às pessoas depois por e-mail, não é? Que alguém me pedir, eu posso, de facto, também fazer isso. E pronto, não sei se há mais alguma coisa que queiram dizer. Olga diz... É só porque eu vi aqui um comentário sobre já exploramos a terra e a água, falta o ar. E estavas a falar, eu estava a lembrar-me das abduções pelos extraterrestres. No fundo, os extraterrestres são os botos aéreos, de certa forma, não é? Pronto, e com esta intervenção bem-humorada, vamos todos abduzir-nos para outro lugar. A Teresa voltou. Está aí a Teresa, ela tinha desaparecido, mas parece que agora voltou. Teresa, quer dizer alguma coisa? Podia dizer que foi excelente. Foi uma excelente conferência, muito, muito informativa. O que eu acho é que superou as minhas expectativas. E em relação a colocar aquilo no YouTube, nós na Escola Superior de Educação temos um canal onde já vai ficar a nossa parte da literatura oral. Claro que a Universidade do Algarve deve disponibilizar, mas se a Universidade do Algarve não tiver um site próprio para a literatura oral, nós estamos agora a iniciar uma página de recursos e será fantástico para nós e, de qualquer forma, vamos pedir já, e isso nos seja servido para trabalharmos nas aulas, porque foi mesmo muito bom. Muito obrigada, foi excelente. Obrigado, colega. E pronto, espero que então eu vou tentar ver como é que isto se faz, se não, com todo o gosto, aceitarei o seu simpático convite. E espero, pronto, que daqui a 8 dias cá estejamos todos às 15 horas de Portugal, às 15 horas de Lisboa, perdão, digo de Lisboa porque nos Açores não é a hora de Portugal, e às 11 horas de Brasília. Também já disse várias vezes que são as 11 horas do Brasil, não é nada do Brasil, é Brasília, ou seja, de uma parte do Brasil. Enfim, em outras regiões será diferente. Cá nos encontraremos para continuar com a segunda conferência das vozes na primavera. Muito obrigado e tenham muito cuidado com o boto e com
as doenças do boto e que não são do boto, e cá nos encontraremos 2 a 8 dias, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada. Boa tarde, bom fim de semana. Igualmente. Boa tarde, boa Obrigado. semana. Cá está a Isabel a dizer adeus, José Joaquim, muito obrigado. Ela deve estar... Olha, Isabela, queres dizer alguma coisinha assim alto? Quero o quê? Queres dizer alguma coisa alta? As pessoas agora estão-te a ver, estão-te a ouvir. Queres dizer alguma coisa? Não tenho nada para dizer, só estou contente, mais nada, foi lindo. Obrigada. Pronto, obrigado. Beijinho.